Olá, pessoal. Vamos então iniciar nossa aula, resolução de exercícios. Vamos continuar resolvendo exercício hoje do capítulo 5, né, na parte, nós estamos discutindo torque, também estamos discutindo tensão de cisalhamento. Deixa eu compartilhar então a tela com vocês, vou compartilhar o encodo, vou desligar a câmera só para não ficar travando. Então, exercício 5.16, já está na tela, ele fala o seguinte: um motor transmite um torque de 50 Nm ao eixo AB. Esse torque é transmitido ao eixo CD pelas engrenagens em E e F. Determine o torque de equilíbrio T' no eixo CD e a tensão de cisalhamento máxima em cada eixo. Os mancais B, C e D permitem uma livre rotação dos eixos. Vamos entender aí, tá, pessoal? Você tem aí um motorzinho, vocês estão vendo o motor, né? Então tá aqui o motor. O que o motor faz? Ele provoca um torque nesse eixo. Então, você tem aqui um eixo, ó, e esse eixo vai girar com um torque de 50 Nm. Quando o eixo gira, essa engrenagem E, ela retransmite um torque para a engrenagem F, que é essa grandona. Então, a engrenagem E gira, transmite esse torque para a engrenagem E. Engrenagem E não, né? Engrenagem F, é isso. A engrenagem E, a pequenininha, transmite um torque para a engrenagem F, que é a engrenagem grande, e ele quer saber quanto que vale o torque T' no eixo de transmissão, nesse eixo de transmissão aqui. Aí ele fala que B, C e D são mancais. Isso aqui, ó. Esse apoiozinho e esse apoiozinho aqui são mancais, mas são mancais livres de rotação. Quer dizer que não tem atrito ali nos mancais. Então, o eixo gira livremente ali nos mancais. O mancai serve só para o sistema não sair dessa posição aí que ele foi montado. Beleza, então você tem aqui uma transmissão de torque, né? Nós temos aí uma transmissão de torque, que acontece via engrenagens. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui a engrenagem E e eu tenho a engrenagem F. Elas estão encostadas, eu vou só desenhar aqui para vocês entenderem. Então, nós temos aqui o seguinte: eu tenho aqui a engrenagem E, e aqui eu tenho a engrenagem F. A engrenagem F, ela tem um raio, né? Vou chamar aqui de R1, R2, e a engrenagem E tem um raio R1. Então, quando a engrenagem E roda, ou seja, quando a engrenagem E gira nessa rotação, produz um movimento nessa engrenagem nesse sentido, né? Então, essa engrenagem vai rodar dessa forma. Então, aqui vai ter uma rotação e aqui você tem outra rotação, né? Devido a esse movimento aí das engrenagens. Olha, essa rotação acontece porque nos dentes da engrenagem vai aparecer uma força aqui, ó, nos dentes de contato, ó. Uma na engrenagem E, a outra na engrenagem F. Então, você vai aparecer uma força F1, que está na engrenagem E, e uma força F2, que está na engrenagem F, que é justamente onde estão os dois dentes ali que estão se encostando. Olha, essa força que surge é ação e reação. Isso quer dizer, então, se é ação e reação, pessoal, elas são iguais, né? Elas são iguais, então, F1 e F2. Ué, professor, se elas são iguais, então eu posso tirar uma relação. Porque a gente aprendeu em sala de aula que torque, né? Ou seja, o torque da engrenagem, torque 1, que no nosso caso aqui é dado por força 1, raio 1, né? E você tem o torque 2, que é dado por força 2, R2. Isso é torque, é força vezes distância. Então, se você passar o raio 1 para o lado de cá, você tem a seguinte relação: o torque 1 dividido pelo raio 1 é igual a F1. Isso me dá a mesma relação para o torque 2. Então, torque 2 dividido pelo raio 2 é F2. Como F1 e F2 são iguais, você então pode chegar a uma relação entre os torques. Então, torque 1, R1, é igual a torque 2, R2. Então, você passa a ter uma relação aí, ó, de transmissão, né? Que é justamente a relação que ele comenta, né? Quando ele fala assim, esse torque do eixo CD, né, é transmitido, ou foi transmitido pelo eixo AB através da engrenagem E e F. Então, você tem a relação aí para poder utilizar. Então, usando essa relação
que o próprio enunciado já mostramos para vocês aqui. Então, o que você tem, na verdade, é o seguinte: o torque produzido pelo eixo AB, dividido pelo o raio RE, vai ser igual ao torque transmitido ao eixo CD, dividido pelo raio da engrenagem F. Então, você passa a ter essa relação aí, né? A relaçãozinha vai ser exatamente essa. Beleza, eu tenho o torque AB, que é 50, né? Eu tenho o raio AB, o raio da engrenagem E, que também é 50, né? Está lá no nosso desenho. Isso vai me dar o torque CD dividido pelo raio RF, que é 125. Isolando aí, né? Você consegue perceber claramente, então, que o torque CD vai ser 125 newton vezes metro, né? Porque 50 por 50 dá 1, né? Passo 125 para lá. Então, você já tem a relação, o torque CD, né? Beleza, se o torque é CD, você encontrou então, pessoal, aqui, precisa acompanhar o raciocínio comigo, você encontrou então, ué, cadê o lápis? Achei. Vocês encontrou então o torque nesse eixo aqui, né? Neste eixo CD. Tá? Então, esse é o torque foi transmitido pelas engrenagens. Aí eu tenho um torque T' que ele quer saber quanto que é para manter o equilíbrio. Então, para eu saber o equilíbrio, pessoal, aí eu vou usar a definição de equilíbrio. Pô, se está em equilíbrio, nós sabemos que o somatório dos torques tem que dar zero, né? Isso é questão de equilíbrio. Então, você vai dizer que o somatório de todos os torques tem que ser zero. Aí você tem que orientar, né? Você vai orientar horário ou anti-horário? Tá? Aí é gosto de vocês, tá? Eu vou orientar anti-horário aqui como positivo. Para vocês entenderem, anti-horário esse torque aqui, ó, foi produzido assim, ó. Então você tem um torque aqui, que é o torque CD, né? Que foi girando nessa rotação, já que essa aqui está girando assim, empurra isso para baixo. Não, errado, né? Errei aqui. Para dar um torque nesse sentido aqui, a engrenagem tem que estar girando ao contrário. Tá? Essa engrenagem gira assim, né? E aí essa engrenagem vai girar nesse sentido. Então você tem um torque CD aqui e tem um torque T' do lado de cá. A soma desse torque com esse torque tem que dar zero. Tá? Então um é positivo, o outro vai ser negativo, porque eles vão girar em sentido oposto. Então você tem lá o torque T' menos o torque CD, né? Porque um gira para um lado, um gira para o outro. Isso tem que ser igual a zero. Então aí você tem então que o seu torque T' ele é exatamente igual ao torque CD. Então, você tem um torque linha de 125 Nm, que é o torque de equilíbrio. Tá. Primeira etapa do problema, rei morto, reposto. Está resolvido. Ele pediu quanto que vale o torque linha, 125. Ele vai agora para a segunda etapa do problema, que é quando ele fala aqui, pessoal, ó, quando ele fala da IA, tensão de cisalhamento em cada eixo. Nós temos dois eixos, o eixo AB e o eixo CD, né? Ele quer saber quanto que vale a tensão de cisalhamento em cada eixo. Bom, para trabalhar a tensão de cisalhamento em eixo, nós precisamos calcular o momento polar de cada eixo. Então, vamos lá, calculando o momento polar dos eixos. Então, eu vou pegar o eixo, primeiro o eixo AB, e vamos trabalhar aí o momento polar AB, né? Vocês lembram qual que é a forma? É π diâmetro à quarta sobre 32. Confere aí se eu não errei, pessoal. Tem tempo que eu não dou aula? Acho que é isso, né? Π diâmetro à quarta sobre 32. É isso mesmo? Vocês não falaram nada? Isso mesmo. Obrigado. Isso mesmo. Beleza. Então, o diâmetro AB, pessoal, você tem ele na figura. Olha que legal. O diâmetro AB, você está pegando esse eixo aqui, ó. Esse é o eixo AB, ó. Tá? É esse eixo que você está pegando. O diâmetro, ele deu a cota do diâmetro aqui, ó. Aqui ele está cotando. Ele está dizendo que o diâmetro vale 30 milímetros. Então, o diâmetro, né, do eixo AB, 30 milímetros. Então, aqui vai ficar π vezes 0,030 à quarta
dividido por 32, e eu vou ter um momento polar AB de quanto? Vou fazer a continha aqui, mas vocês fazem comigo para acompanhar o clodoal. Não deixa eu sozinho na barca furada, não. A quarta dividido por 32, eu achei 7,95 vezes 10 a menos 8. E, novamente, eu peço para vocês conferirem junto comigo. Não deixe eu sozinho nisso, não. É isso mesmo, professor. Obrigado. Porque depois a gente erra um exercício aqui, erra a conta, né? E aí ferra tudo. Bom, então o momento polar do eixo AB você achou. Então agora a gente vai fazer o momento polar do eixo, né? Do próximo eixo, que é o eixo CD. Né? No eixo CD, como a fórmula é a mesma, só vai mudar o diâmetro. Só que no diâmetro CD, ele mudou o diâmetro, né? Aqui o diâmetro era de 30, né? Como está aqui. E nessa barra aqui, ó, o diâmetro que ele dá aqui, ó, esse diâmetro, é esse aqui, né? 35, ó, olha aqui a cota, ó. Ele cotou aqui para nós, ó, 35. Então, esse eixo tem diâmetro de 35 milímetros. Então, como a gente já sabe qual que é a fórmula, eu já vou um pouco mais direto. Então, o J CD vai ser π vezes 0,035 sobre 4 sobre 32. Isso me dá um JCD que vai ser π vezes 0,035 elevado à quarta dividido por 32, 1,47 vezes 10 elevado a menos 7 metros à quarta, e eu fico esperando a confirmação de vocês aí, está ok? É isso mesmo, professor. Maravilha, então agora a gente vai para a tensão, né? Beleza, vamos calcular então a tensão de cisalhamento, que é o que ele pediu, né? Então, no cálculo da tensão de cisalhamento, nós sabemos que a tensão de cisalhamento ela é o torque no eixo vezes o raio do eixo dividido pelo J, né? Pelo J, que é o momento polar. Você pode escrever isso em termos do diâmetro, tá? Você pode escrever isso em termos de diâmetro, que seria torque, diâmetro, sobre 2J. Acho que fica mais fácil, que a gente não precisa ficar mexendo em calcular raio. Então, essa é a tensão aí de cisalhamento. Beleza. Então, nós temos aí a fórmula da tensão de cisalhamento. Agora é só calcular eixo a eixo. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro pelo eixo AB. Então, a tensão de cisalhamento no eixo AB, a gente está falando de tensão máxima, vai ser o torque. O torque AB é 50, né? Acho que foi 50 que deu lá. 50 vezes o diâmetro, que é de 30 milímetros, dividido por 2 vezes o JAB, que é 7,95 vezes 10 a menos 8. Eu vou só mostrar para vocês aqui, para todo mundo ficar bem claro. Ó. Ele está falando para mim do torque, o torque nesse eixo. O diâmetro é 30. O torque AB ele deu. Diz que é um torque de 50 newtons. Por isso que a gente colocou 50 aqui. Né? Então, ficou 50 vezes o diâmetro, dividido por 2 vezes o momento polar de inércia. Isso vai dar 9,43 megapascal. Vê se vocês concordam, mas eu acho que é isso que deu aqui. Tá? É isso mesmo, professor. 9,43 megapascal. Então, tá aí. Esse é o torque no eixo AB. Torque não, tensão, né? Tensão de cisalhamento máxima no eixo AB. Tá, quando você vai agora para o eixo CD, eu vou aplicar a mesma fórmula. Torque, só que aqui a gente está falando do torque no eixo CD, né? Então, Ctrl Z aqui. Torque no eixo CD, a gente está falando de torque máximo, né? Então vai ser, a fórmula é a mesma, é o torque, né, que a gente achou lá é 125, vezes o raio, o diâmetro, né, que é de 35 milímetros, né, dividido, não dá para descer não, dividido por 2 vezes o J, que é 1,47 vezes 10 a menos 7. Isso vai dar uma tensão no eixo CD, claro, uma
tensão máxima no eixo CD, deixa eu fazer a conta com vocês. 2 vezes 1,47 elevado a menos 7. No meu, achei 14,88. 14,88 megapascal. Então, tá aí o exercício aí. 5,16. O que vocês acharam aí? Conta para mim. É isso mesmo? É isso mesmo, professor. Tranquilo exercício, né? Que legal, né? Vamos fazer o próximo. Quando ele põe asterisco, ele considera exercício difícil, mas vocês estão vendo que não é difícil, né? O chato era achar a relação entre os torques, né? Que é essa primeira etapa, chegar nessa relação. Torque 1 sobre raio 1 é igual a torque 2 sobre raio 2. Achou a relação entre os torques? O resto é mamão com açúcar, né? É só aplicação de fórmula. Beleza, vou pegar a figura aqui, essa figura, por quê? Porque ela é a figura do 5,17. Eu já quero aproveitar o 5,17 e já vamos fazer ele. Eu já vou trazer ela para cá, que é o 5,17. Agora, deixa eu ver aqui onde está o 5,17. Estou copiando aqui, pessoal, é só um minutinho. Só para eu copiar aqui. Questão 5,17. Vocês viram que é um pouquinho diferente da nossa última aula, né? A gente ficou fazendo exercício mais básico na última aula e hoje a gente está fazendo exercício aplicado já, né? Quando você tem aí motores envolvendo, né, o seu sistema. Ok, então aí o 5,17 já está em tela para vocês. Ele diz o seguinte: se o torque aplicado ao eixo CD for 75 linha. Agora, pessoal, ele te deu o torque linha. Ele disse: ó, filhinho, se o torque linha for de 75, né, determine a tensão de cisalhamento máxima absoluta em cada eixo do mancal. Então, aí ele pede a mesma coisa, ele pediu qual que é a tensão de cisalhamento no eixo A, qual é a tensão de cisalhamento no eixo B. Não, perdão, tensão de cisalhamento no eixo AB e a tensão de cisalhamento no eixo CD. É a mesma pergunta. O que ele deu de diferente? É que agora, pessoal, ele não falou nada do motor. Ele vem e fala o seguinte: considere que o torque T' é 75. Então, na prática, é um exercício parecido com o anterior, né? Só que você começa no processo inverso, né? Então, o que você precisa nesse caso? Aqui, você tem o torque no eixo CD, né, que é o torque linha. Então, você tem esse torque. Deixa eu só ajeitar minha mesa aqui. Isso agora. Bom, você tem o torque linha, que vale 75 Nm. Beleza. Então, mas esse torque é para equilibrar o eixo, né? Então, esse torque gira para lá, vai produzir uma rotação. Se ele está girando para lá, para equilibrar, esse cara aqui vai ter que girar assim, né? Não, vai ter que girar assim, o contrário dele, para manter o equilíbrio. Então, o torque ele vai ser o contrário. Deixa eu só apagar aqui. Então, vai girar no sentido contrário. Então, vai aparecer um torque na engrenagem F. Né? E quem é esse torque da engrenagem F? Isso é fácil. Se o sistema está em equilíbrio, né, estou mantendo o mesmo padrão do anterior, né, você vai ter então que o somatório dos torques tem que ser zero. Aí você orienta um lado ou outro, o que você vai dizer que é positivo, o que é negativo. Aí tanto faz, se orienta horário ou anti-horário, tá? O que importa é o seguinte: você tem o torque linha, que na minha orientação aqui ele vai ser negativo, né? Porque eu coloquei ele nesse sentido, e tem um torque que vai aparecer na engrenagem F, que vai ser positivo na minha orientação, porque um gira para um lado, outro gira para o outro. E isso é igual a zero. Então você conclui que o seu torque na engrenagem F, ele vai valer 75 Nm, que é o mesmo torque T', né? Então você chega à conclusão que o torque na engrenagem F é o mesmo torque colocado no eixo. Tá? Então você colocou um torque 75, esse torque vai para a engrenagem de 75. Ok. E aí você usa a relação de transmissão para saber qual que é o torque que vai passar para a engrenagem E. Aí para isso você usa lá assim, a seguinte relação: o torque da engrenagem E dividido pelo raio da engrenagem E tem que ser igual ao torque na engrenagem F dividido pelo raio da engrenagem F. Essa demonstração eu fiz no exercício anterior para vocês. Então, o torque na engrenagem E dividido por 50, né, é igual ao torque na engrenagem F dividido
por 125, né, que é o raio aí da engrenagem F. Então, isso vai dar um torque na engrenagem E de, vamos lá? Aí o 50 vai para lá multiplicando, então fica 75 vezes 50 dividido por 125, vai dar um torque de 30 Nm. Então, o torque que foi retransmitido aí à engrenagem E é um torque de 30. Pronto. Feito isso, como ele quer tensão, você precisa achar os momentos polares em cada eixo. Isso aí não vai mudar, né, pessoal? É o mesmo eixo, então eu vou bancar o esperto aqui, ó, e vou copiar isso lá. Porque o eixo AB e o eixo CD é o mesmo eixo. Então, eu volto aqui, vou copiar essas contas, já está aqui, só para facilitar o meu lado, eu não sou burro, né? Vou copiar isso aqui, porque é o mesmo eixo. Ctrl C, jogo para cá, Ctrl V. Aí, olha que legal, pessoal. Show de bola, ó. É o mesmo eixo, então eu não preciso refazer as contas, no momento polar vai ser os mesmos, porque você não mexeu nos eixos. Se você não mexe nos eixos, você tem o mesmo momento polar. Beleza, então agora eu posso calcular então a tensão de cisalhamento, né, que é o que ele quer saber. Então, quem é a tensão de cisalhamento? Tensão de cisalhamento. Lembrando que a forma de tensão de cisalhamento é torque diâmetro sobre 2J. A gente já demonstrou isso agorinha lá no exercício anterior. Vamos começar pelo eixo AB. Eixo AB. Então, você tem lá a sua tensão de cisalhamento máxima, porque ele quer o máximo, vai ser o torque AB. Pô, o torque AB, vamos ver aqui, quem é o torque AB? Pô, o torque AB é o torque na engrenagem E, né? 30, né? Então, você tem o torque na engrenagem E, que é 30, vezes o diâmetro, que é 0,030, dividido aí por 2 vezes o J, que é 7,95, vezes 10 a menos 8. Vamos fazer a continha. 30 vezes 0,030, dividido por 2 vezes 7,95, elevado a menos 8. Isso vai dar 5,66, né? Então, você tem o torque máximo AB, 5,66 megapascal. Confere para mim se está certo, é a primeira conta que a gente fez. Vê aí se a gente não errou. 5,66 megapascal. Lembrando aqui, só para a gente deixar claro, né, aqui, do que vocês vão estudar, o torque da engrenagem E, o torque da engrenagem E é exatamente o torque no eixo AB. E o torque na engrenagem F é exatamente o torque no eixo CD. Só fazer essa marcação aqui, né, para você não ter dúvida nenhuma, né, porque você calculou na engrenagem, ele é retransmitido ao eixo, porque o sistema encontra-se em equilíbrio. Perfeito. Tranquila a resposta, essa mesmo? Não ouvi ninguém falando nada ok para mim aí, está certo? É isso mesmo, professor. Obrigado. Então, agora a gente vai agora para o eixo CD, que é a última pergunta dele aqui. Eixo CD. Então, você tem o torque no eixo CD, a gente está falando de torque máximo, a fórmula é a mesma. Então, você vai usar a fórmula, que é essa que está aqui, pessoal. Ele envolve o torque, aí é o torque no eixo CD, que é o torque E, que a gente já fez a conta, é 75, vezes o diâmetro, né, que é 0,035, dividido por 2 vezes o J, nesse caso é 1,47, vezes 10 a menos 7. Então, você tem um torque CD, que nós chamamos de torque máximo, né? Vai dar, deixa eu pegar a calculadora, e vocês vão fazendo comigo aí, para ver se o gordo Clodoaldo não errou nada.
0,035 dividido por 2 vezes 1,47 elevado a menos 7, 8,93. 8,93 megapascal. Confere para mim se a conta é essa mesmo. Certo, professor. Beleza. Lembrando que, na verdade, deu 8,928. Aí, como você vai parar na segunda casa decimal e é acima de 5, você arredonda para mais. Por isso que eu botei 8,93. É óbvio que eu não estou dizendo isso para vocês aqui, mas sim para quem vai assistir essa aula no futuro, né? Qual o critério que a gente usou aí para arredondamento. Beleza, pessoal. É 2 exercícios aí, o 5,17. Legal, os dois. Muito bons exercícios. Agora eu vou pegar um outro mais à frente para me discutir um outro critério. Tem uns bons aqui, cara. Tem exercícios bons demais aqui. Que loucura. Olha lá, o 5,38. Espetáculo. 5,33, 5,32. Tem muito exercício bom aí no livro, hein, cara? Muito, mas muito mesmo. Eu vou pegar um outro que é para fugir um pouco dessa linha aí, pelo menos dessa linha inicial que a gente está trabalhando, que é o 5,28. Vamos lá. 5,28. Deixa eu passar aqui para vocês. 5,28. Parece que não está legal aí, mas dá para enxergar, né? Acho que dá para enxergar. Assim, professor. 5,28. Deixa eu pegar a figura aqui. Beleza. Olha lá. 5,28. Bom, então 5,28 é essa figurinha que vocês estão vendo aí, né? Ele fala o seguinte: uma mola cilíndrica. Uma mola cilíndrica é composta por um anel de borracha preso a um anel, né, e eixos rígidos. Mantendo o anel fixo e aplicando um torque ao eixo, determina a tensão de cisalhamento máxima na borracha. Lá! Ele quer a tensão de cisalhamento máxima na borracha. A borracha é essa região aqui que vocês estão vendo. Ó. Essa é a borracha. Né? Essa é a borracha. No caso da borracha aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem que entender que o torque ele vai ser máximo na extremidade, viu? Na extremidade. Então, ele vai ser máximo aqui, ó, quando eu estiver no extremo da minha peça, aqui na extremidade, ó, com esse raio aqui, que ele chamou de raio RB, ou R0, desculpa, que ele chama de R0, vai ser nessa extremidade. Eu vou pegar só um pouquinho essa figura, vou trazer ela para baixo e vou botar ela maior, para ficar mais visível para vocês, ó. Agora sim. Agora eu fiquei até feliz. Então, você tem aí o raio R0, né? E o raio R1 é o raio do eixo, tá? Então, toma cuidado aí, porque esse raio aqui, que ele chama de RI, é esse raio aqui, ó, no eixo. E o R0 é esse raio aqui, ó, que é o da borracha, que vai até a borracha. Observe que ele não está pegando aqui, ó, essa parte de metal do anel, tá? Ele só analisou a borracha. Nós discutimos em sala de aula, e a gente já explicou isso e volta a repetir, que a tensão de cisalhamento máxima ela vai acontecer sempre na extremidade. Né? Então, se ela vai para a extremidade, o que a gente poderia pensar? Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar só a borracha. Vou botar aqui só a borracha. Então, essa aqui é a região da borracha. Vou pensar aqui em termos de borracha. Então, só a borracha. A borracha, pessoal, a tensão de cisalhamento, ela vai acontecer na extremidade, que é exatamente aqui onde está atuando a força. Né? Então, você tem uma força aqui, que é a força cisalhante. Você tem a força de cisalhamento. Ela vai atuar na extremidade da borracha. E aqui você tem aqui, ó, o centro da borracha, né? E aqui é o famoso R0, né? Então, você tem aí o R0 aí, da borracha. Tá, vamos lá. Então, ele fala o seguinte, uma mola cilíndrica é composta por um anel de borracha preso a um anel e eixos rígidos. Mantendo o anel fixo, aplicando um torque, determina a tensão de zeramento máxima na borracha.
borracha. Então, é isso que ele quer saber. Qual é a tensão de cisalhamento máxima, mas ele quer isso na borracha. Beleza? Então, qual vai ser essa tensão de cisalhamento máxima na borracha? Então, o que a gente vai trabalhar? Você sabe que tensão de cisalhamento, isso é força sobre área. Então, você pode escrever tensão de cisalhamento como sendo força sobre área. Pô, o que é força? Bom, a gente sabe que torque é força vezes o raio. A gente já discutiu isso aqui em sala de aula. Torque é força vezes o raio. Beleza, então é força vezes o raio. Isso é torque. Então a força, pessoal, vai ser o torque sobre o raio. Beleza, então a força de cisalhamento vai ser o torque sobre o raio. Ok, e a área? Pô, é a área de contato, pessoal. Então você tem que pensar em área de contato. A força ela está em contato com essa peça aqui, ó. Então é essa área aqui que me importa, ó. É a área desse círculo aqui que está em contato aí com a força, né? Então, se você pegar um círculo e cortar, ele vai ter um comprimento, né? 2π vezes o raio, que é o comprimento do círculo quando você abre. E ele tem uma espessura, né? Que é a espessura H, que ele está dando para vocês aqui, ó. Então, você tem aqui essa largura, que é a espessura, e aí você tem esse comprimento aqui, ó. Ele vai dar a volta lá do outro lado, ó, esse comprimento. Esse comprimento do círculo é 2π vezes o raio. E a H é a altura. Então, se você traz isso para o plano, né, você tem, então, que a área de contato ela vai ser 2π vezes o raio vezes H. Ou seja, a largura, né, se você pensar em termos de retângulo que vai dar ali, você tem o comprimento que é 2π vezes o raio e essa altura que é H. Se você quer essa área, você sabe que é comprimento vezes largura, então a área vai ser 2πrh. Então é isso que ele está colocando para nós ali. Bom, como eu quero a força, a tensão de cisalhamento, então a tensão de cisalhamento vai ser a força, que é o torque, sobre o raio, vezes a área, 1 sobre a área, né? Onde a área é 2πrh. Né? Então, e você tem então que a sua tensão de cisalhamento vai depender do torque e vai ser 2π vezes o raio ao quadrado sobre H. Então, essa vai ser a minha tensão máxima, né, em cima da minha peça. Lembrando aqui que quando eu escrevo assim para vocês, ó, só para relembrar, para vocês entenderem o que eu fiz aqui, o que eu fiz ali foi o seguinte: você tem torque, é força sobre área. Isso aqui nada mais é do que força vezes 1 sobre a área. Tá? Aí eu chamei isso aqui de força, e a área, né, eu coloquei aqui embaixo. Por isso ficou assim, ó, força vezes a área, tá? Porque fica força vezes 1 sobre a área, perdão, né? Que é exatamente isso, ó. Então, a força, torque sobre o raio, vezes 1 sobre a área. Então, a resposta é isso aí. Tá aí o 5,28. Não tem letra, não tem valores, né? Ele só pergunta qual que é a tensão máxima, né? Então, a tensão máxima vai depender do torque e também vai depender aí, né, da área. Ok. Como eu disse para vocês, tem muito exercício legal de se fazer aqui para nós, né? Vamos fazer um legal, o 5,34, que também se usa muito no dia a dia do engenheiro, né? Aí, o 5,34. Estou pegando exercício aqui que é do dia a dia do engenheiro, tá? Ah, professor, parece que é de engenheiro mecânico. Parece, mas é engenheiro mesmo. A gente, mesmo sendo um engenheiro civil ou engenheiro eletricista, são coisas que vocês trabalham no dia a dia, porque são motores que vocês vão usar no dia a dia de vocês, tá? É motor, isso aqui são motores é um motor, por exemplo, de uma britadeira, né? Então, são motores do dia a dia do engenheiro, tá? Porque senão dá a impressão assim, ah, parece que o Todoto está resolvendo exercício para engenheiro mecânico. Não é. São problemas do dia a dia de engenheiro. Porque vocês vão enfrentar esse tipo de exercício toda hora lá fora, tá? Porque toda hora você trabalha com motor, não tem jeito, né? É motor da britadeira, é motor que vai trabalhar lá que faz concreto, como é que chama a máquina de concreto lá que faz o concreto? Esqueci o nome.
Betoneira. Betoneira, isso. Só lembrei da britadeira que fura o chão, mas tem a betoneira também, que tem um motor. Então, são motores do dia a dia do engenheiro, pessoal. Tá? Não leva para assim, professor, isso aí é mais para mecânico ou para eletricista. Não é isso. É do dia a dia do engenheiro. Tá? Toda hora você enfrenta isso aí no dia a dia de vocês. Vamos lá para o 5.34, que também é legal, pessoal. Eu acho ele legal porque é um motorzinho aí que você pode usar até para lavar roupa, né? Naquela máquina de lavar roupa, você tem um motorzinho aqui, ó, bem simples, que é esse motor que vocês estão visualizando aí na tela de vocês. E ele fala o seguinte: 5.34. O motor de engrenagens pode desenvolver 100 watts quando gira 300 revoluções por minuto. Se o eixo tiver um diâmetro de 12 milímetros, determine a tensão de cisalhamento máxima que será desenvolvida no eixo. Lembrando, você precisa saber a tensão de cisalhamento máximo no eixo para você dimensionar o eixo, tá? Porque dependendo de onde você vai colocar o seu motor, vamos dizer que você coloca numa betoneira e põe muita brita lá dentro para girar, esse eixo não dá conta. Ele vai romper. Aí você é obrigado a ter que trocar esse eixo que vocês estão visualizando aqui no motor. Vocês pegam esse eixo que está aqui, que é esse camarada, e troca. Põe um outro maior. Porque senão o motor não vai tocar a betoneira lá que vocês estão utilizando. Então, é dimensionamento de peça. E faz parte da vida de qualquer engenheiro, né? Na vida de qualquer um dos engenheiros. O que nós temos aqui no nosso curso, pessoal? O que nós temos aqui é o seguinte: ele me dá a rotação. Ele diz que eu tenho 300 revoluções por minuto. Isso aqui é RPM, 300 RPM. Tá? Vamos passar para o sistema internacional, a gente multiplica por 2π e divide por 60. Isso vai dar aí um valor de, deixa eu fazer a conta aqui, 300 vezes 2π dividido por 60, 31,42. 31,42 radianos por segundo. Então, você tem 31,42 radianos por segundo. É a rotação aí que o eixo está girando. Se o eixo tiver um diâmetro de 12 milímetros, então a gente está falando de um diâmetro aí de 12 milímetros, que equivale a 0,012 metros. Determine a tensão de cisalhamento máxima que será desenvolvida no eixo. Pô, professor, agora ferrou, velho. Ferrou. Por quê? É porque agora o senhor falou para nós aí de tensão de cisalhamento. Mas lá no exercício anterior, professor, o senhor disse que tensão de cisalhamento, e eu vou até escrever aqui, tensão de cisalhamento, ela depende do torque, ela depende do diâmetro, e ela depende de 2 vezes o momento polar. Foi assim que o senhor definiu. Agora, nesse exercício, professor, ele não me deu o torque, eu só tenho o diâmetro e o momento polar. E o torque? Como é que eu vou fazer com o torque, professor? Então, aqui vem o charme. Como é que você faz com o torque? Alguém lembra? O que é torque? Você tem potência. Se você tem potência, você pode ter o torque. Como é que se escreve? Alô, pessoal? Cadê o pessoal que está aí? Como é que se escreve o torque, olhando para a potência? Pessoal, a gente viu em sala de aula isso. Certeza absoluta. Torque é igual a potência sobre 2π vezes a frequência? Não, não é frequência, não, é F? Não lembro qual é. O F é a frequência. Então, Isso. mas o torque, pessoal, ele nada mais é, a potência nada mais é do que torque vezes a rotação. Isso é potência. Potência é torque vezes rotação. Então, o que você tem que lembrar num carro? Ó, potência, aqui é a mesma coisa de um carro, é um motor, só que é um motor elétrico. Tá? Você sabe o seguinte, potência, pessoal, é torque vezes rotação. Torque vezes rotação. A diferença é que é rotação no sistema internacional, ok? No sistema internacional. Então, é radianos por segundo. Tá? Quando você
coloco o que essa moça bonita acabou de falar, onde ela fala, não, potência, professor, é 2π vezes a frequência, vezes o torque, é o que ela está falando a mesma coisa, porque isso aqui é meu ômega, né? Meu ômega é 2π vezes a frequência, no sistema internacional, tá? No sistema internacional. No nosso caso aqui, eu já tenho um ômega, que é esse cara, ó. Então, eu não tenho mais que pensar em termos de 2π, né? Porque eu já tenho aqui o nosso ômega, tá bom? Então, nosso ômega, então, torque, a potência é torque vezes rotação. Então, se você quer saber a potência de um carro, você pega lá o torque dele e olha qual é o contragiro dele. Então, você pega uma moto, a moto vem lá o torque que ela tem no motor e tem um contragiro. Então, se você pegar o torque vezes a média do contragiro, ali você tem a potência média. A potência máxima vai ser o torque vezes o máximo do contragiro do motor. Então, é isso que você tem. Potência é torque vezes a rotação. Ok, como ele está pedindo aqui, na verdade, ele está pedindo tensão de cisalhamento, então você precisa achar o torque. Quem vai ser o torque? Bom, o torque, nosso torque, vai ser a potência dividido pela rotação, né? A potência ele deu, 100 watts. A rotação nós também temos, 31,42. Isso vai dar um torque de quanto? Então, 100 dividido por 31,42, você vai ter um torque de 3,183 newton vezes metro. Newton vezes metro. Então, você tem aí um torque. Geralmente, o que vem lá no documento da moto não é newton, é quilograma-força. Tá? Aí, se você quiser passar para quilograma-força, basta multiplicar pela gravidade, dividir pela gravidade e você tem um torque aí em quilograma-força. Tá? Então, o torque aí é 3,183 newton vezes metro. De posse do torque, acabou. Aí é só calcular aí quanto é que dá, né, a sua tensão de cisalhamento. Mas para achar a tensão de cisalhamento, eu preciso achar o momento polar, né? Então, o momento polar de inércia. Momento polar de inércia. Quem é o momento polar de inércia? Ele é π diâmetro à quarta sobre 32. Então, a gente vai fazer π vezes o diâmetro aí é de 12 milímetros, 0,012 a quarta sobre 32. E aí você obtém, então, um momento polar de Professor, inércia. Oi. então, sempre que a questão estiver pedindo tensão de cisalhamento máxima, vai seguir essa ordem cronológica. Primeiro, define torque, segundo, momento polar e depois tensão de cisalhamento. Eu não gosto de falar a palavra sempre, porque depende dos dados do problema. Nesse exercício, eu segui essa ordem porque ele deu potência, né? Mas vamos supor que ele te dá o torque e te dá a potência e pede a rotação. Então, não existe uma ordem cronológica. De acordo com o que ele deu, é o que a gente vai buscar. Porque, na verdade, a tensão continua sendo essa. É torque vezes diâmetro dividido por 2 vezes J. Isso a gente não mudou. Não, Tá? é porque as questões que o senhor começou a fazer, o que eu estou entendendo aqui é que a gente está encontrando primeiro torque, depois momento polar e depois tensão. Coincidência. Tá bom. Foi coincidência, porque em todas as questões que eu resolvi, ele pediu tensão de cisalhamento. Mas vamos para o exercício da tensão de cisalhamento e pede qual que é o diâmetro do eixo. Porque ele pode muito bem me dar esse cara aqui, ó, a tensão de cisalhamento, e perguntar que diâmetro é esse eixo aqui, ó. Qual o diâmetro que eu vou usar? Aí a sequência não é essa. Eu vou partir daqui, né? Eu vou ter que achar o diâmetro sobre J, né? Para depois achar o diâmetro. Então depende muito do problema, né? É porque nos que a gente fez hoje, todos eles pediram tensão de cisalhamento. Aí a gente seguiu esse caminhozinho aí bonitinho que você viu. Certo? Vai depender do problema. Infelizmente, não existe uma receita de bolo. O que você tem que lembrar é, eu tenho essa fórmula. A partir dela eu consigo o quê? Eu consigo calcular a tensão, eu consigo calcular a torque, eu consigo calcular diâmetro, consigo calcular o momento polar. É isso. Então, de acordo com meus dados, aquilo que eu tenho, é que eu vou saber se eu já for direto nela ou não, ou se eu vou fazendo etapas, né? Por exemplo, nos anteriores não tinha essa etapa, ó. Não tinha essa etapa, porque não tinha potência, né? Esse tinha potência, a gente achou o torque. É óbvio que se eu vou calcular a tensão de cisalhamento,
qualquer momento eu preciso desse cara, que é o torque. Então, eu tenho que buscar ele primeiro, tá? Por isso que a gente vai calculando. Mas não existe uma receita de bolo para eu te falar. Ó, você primeiro faz isso, depois faz aquilo outro. Parte da forma que você tem, aí você olha o que você tem na fórmula e vai tentando buscar aí o que está faltando para chegar na resposta dele. Para finalizar, então, como ele pede a tensão de cisalhamento, então a tensão de cisalhamento vai ser o torque, que é 3,183, o diâmetro, que é 0,012, dividido por 2 vezes o nosso J, que é 2,03, vezes 10 a menos 9. Eu espero que vocês estão conferindo essas contas com o Clodoaldo aí, porque o Clodoaldo não fez sozinho aí. Eu conferi, professor, já certo. Tá certo, né? Então, beleza. Isso vai dar 9,41, viu, pessoal? Olha só, a tensão de cisalhamento, né, vai ser 9,41 megapascal. Então, essa aí é a resposta do exercício, mas não necessariamente é essa sequência, porque eu posso dar o mesmo exercício na prova e dizer, considere que eu estou usando um eixo com a tensão máxima de cisalhamento de 15 megapascal. Qual que é o diâmetro do eixo? Aí você vai fazer o processo inverso para poder responder o exercício. Tá? Nesse aqui não, porque não pediu isso, né? Mas se você pegar o próximo exercício, olha que legal o próximo, que eu não vou fazer, mas eu vou deixar para vocês fazerem, que seria o seguinte, olha o próximo exercício, deixa eu compartilhar com vocês aqui na tela, e aí fica para vocês em casa fazer o exercício. Vocês vão ver que não vai seguir essa sequência que eu fiz, ele vai seguir a sequência inversa do que eu fiz. Tá? Que é o exercício 5,35. 5,35. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Deixa eu compartilhar assim. 5,35. Olha só como é que é o exercício. Ele vai falar o seguinte: o motor de engrenagem pode desenvolver 100 watts quando gira a 80 RPM. Se a tensão de cisalhamento for 28 megapascal, determine com aproximação de músculos de 5 milímetros o menor diâmetro do eixo que pode ser usado. Então, aqui, ele te dá a mesma potência, só que te dá uma tensão de cisalhamento muito maior. E ele pergunta qual que é o diâmetro do eixo. Como é que você responde isso? Ué, você vai responder fazendo o processo inverso do que eu fiz. Aí você vai partir da tensão de cisalhamento, vai encontrar o torque, depois do torque vai para a potência, né? Então você faz o processo inverso do que eu fiz para chegar na resposta. Então, como eu disse para vocês, não existe receita de bolo. Você tem que ir lá, pegar o exercício e responder. Deixa eu só finalizar a aula aqui, que eu vou guardar no YouTube para o pessoal assistir. Então, vamos encerrar a nossa aula aqui e a gente volta numa próxima oportunidade.